Bom dia a todos. Meu nome é Celso Rezende e é uma satisfação estar de novo aqui nesse fórum, onde nós podemos trocar as nossas experiências. Os parabéns ao Sérgio Freitas, ao Paulo e toda a equipe aí pela realização de mais esse evento, que nós possamos ter muitos outros eventos iguais a esse. Bom, o nosso tema é o uso da radiestesia radiônica na redução do colesterol, triglicerídeos e antígeno prostático específico, PSA. Então, nós vamos dividir essa apresentação em duas partes. Vamos ver primeiro os remédios radiônicos na redução do colesterol e triglicerídeos, e depois nós vamos ver a prancha água-viva na redução do PSA. A produção dos remédios radiônicos foi feita na máquina Radion, do engenheiro Raul Breves, que vai dar uma palestra logo a seguir, e a redução do PSA. Foi obtida através da utilização da prancha água-viva, onde a água é colocada 12 horas em repouso, como está mostrado ali na transparência, e no dia seguinte ela é ingerida. Eu vou mostrar como essa prancha foi fabricada, as pesquisas que foram feitas com essa água e os resultados que foram obtidos. Bom, antes de iniciar, eu queria fazer um pequeno parênteses. Há muitos anos eu gosto de fazer pesquisa, há muitos anos venho fazendo pesquisas com a radiestesia radiônica e a Schott-Kirlian. E sempre que eu chego ao resultado de uma pesquisa, eu levo aos médicos. E os médicos me dizem sempre o seguinte: para essa validade de ter pesquisa, você precisa aplicar a um número maior de pessoas. Bom, por 3 vezes eu tentei isso. Próximo slide aí. E aí, a última tentativa, existe no Ministério da Saúde uma série de normas para se fazer pesquisas com seres humanos. Então, existem conselhos de éticas em grandes hospitais, em grandes universidades, onde o pesquisador apresenta um projeto do que ele pretende fazer, e esse projeto é submetido a esses conselhos de ética em pesquisa, que são formados por médicos de várias especialidades, que vão analisar como isso vai se desenvolver essa pesquisa. E aí, então, vocês têm aqui algumas normas do Ministério da Saúde, a CONEP, que foi criada em 96, tem o Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, e a minha última tentativa foi para verificar o efeito da ingestão da água que é tratada na radiônica no resultado do PSA, do antígeno prostático específico. Então, levei essa pesquisa para o Hospital Naval Marcílio Dias, preenchi todos os requisitos, elaborei o projeto, e aí um detalhe, não haveria custo nenhum para a instituição, e vocês têm ali, então, um documento oficial dizendo que não foi aprovado a pesquisa. Então, é muito difícil quebrar paradigmas na área médica, embora muitos médicos já estejam com a cabeça aberta, mas é difícil quebrar esses paradigmas na área médica. Mas eu não desisto, continuo levando à frente as minhas pesquisas e, normalmente, eu sou a cobaia das minhas pesquisas. Então, o que eu vou apresentar aqui foram resultados que eu mesmo obtive comigo mesmo, fazendo a utilização dos remédios radiônicos, ingerindo essa água que foi tratada na prancha água-viva. Bom, anualmente, no final do ano, em dezembro, normalmente, eu faço um pequeno check-up. Faço um exame de sangue, levo para um cardiologista para ele ver o resultado. E, em dezembro do ano passado, fiz o exame de sangue e levei para o meu cardiologista. E ele falou o seguinte: Celso, o teu colesterol está alto, o teu glicerídeo está alto, você vai ter que fazer exercício e dieta. Mas só isso não vai ser suficiente. Você vai ter que tomar 2 medicamentos. E os medicamentos seriam o Grifar e o Grifage XR. Eu falei para ele: doutor, vamos fazer uma experiência? Eu vou fazer exercício, vou fazer a dieta, mas vou substituir esses 2 medicamentos que você está me indicando por medicamentos radiônicos. Eu vou utilizar esses medicamentos alopáticos, vou colocá-los na máquina radiônica do Raul e vou produzir remédios radiônicos com 2 grandes vantagens. Quais são as 2 grandes vantagens dos remédios radiônicos? Eles não têm efeitos colaterais e o custo é baixíssimo. Então, é mais ou menos o princípio da homeopatia, é transferir as propriedades energéticas dos remédios alopáticos para uma água destilada usando a máquina radiônica. E aí o pêndulo vai me dizer quantas gotas eu vou tomar, quanto tempo eu vou tomar esse remédio. Então, é isso que eu vou mostrar a vocês. Então, aqui, a data do início foi 14 de dezembro de 2010, terminei em junho desse ano, fiz 8 exames de sangue, e os remédios que foram indicados pelo médico foram o Grifar, que é um medicamento que se destina a reduzir o colesterol, naqueles casos em que apenas a dieta é insuficiente. Isso está na bula do medicamento.
e o glifase XR, que é o cloridato de metformina, que é o tratamento da diabetes, normalização dos níveis elevados de açúcar no sangue. Os triglicerídeos nada mais são do que um tipo de gordura da corrente sanguínea decorrentes da metabolização do açúcar no sangue. Isso sob a supervisão do meu cardiologista, Dr. José Ricardo Carvalho Poubel. Bom, o que é o colesterol? Vamos ver um pequeno vídeo aqui do que é o colesterol. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Bom, então como é que foram produzidos esses remédios radiônicos? Vocês têm aqui a máquina, tá? Tem 4 controles aqui na parte inferior, um controle que vai dar o tempo da emissão desses remédios, né? E aqui está o remédio alopático sendo transferido para um veículo, para um recipiente onde tem água destilada. Tá? Então, eu fiz isso comecei em 14 de dezembro, aqui A, B, C, D são os controles, A, B, C e D. Tá? A emissão é esse controle daqui, e as gotas foram determinadas pela radiestesia, algum gráfico, dizendo quantas gotas eu teria que tomar esse remédio. Então, em 14 de dezembro, o controle A, esse aqui, você vai movimentando o controle, com a mão direita ou a mão esquerda em cima daquela placa aqui, você vai movimentando o dedo até o momento que o dedo fica preso. Então, essa seria a leitura desse controle. Tá? O mesmo procedimento para o controle B, para o controle C e para o controle D. E assim foi feito sucessivamente até 14 de maio. Esses períodos também foram determinados pela radiestesia. Eu tinha um gráfico que me dizia assim, depois de quanto tempo eu vou ter que refazer esse remédio? Porque com o tempo o organismo vai se adaptando, vai entrando em reações bioquímicas, que há necessidade que esse remédio seja reavaliado na sua quantidade e na sua dosagem. Tá? E parei aqui de 4 de abril a 13 de maio, praticamente um mês, para ver o que ia acontecer. Então, não tomei o remédio radiônico nesse período, para ver o que ia acontecer. Tá? Então, vocês têm aqui como foram produzidos os remédios. Depois de produzidos, eu colocava ele num decágono, tá? Dentro de um recipiente onde havia o remédio alopático, né? E o conta-gotas aqui para poder tomar esse remédio de acordo com a prescrição indicada pela radiestesia. Bom, então aqui vocês têm o resultado do colesterol. Comecei em 14 de dezembro, o colesterol estava em 207, né? E ele chegou a cair até 148. Quando ele chegou aqui em 159, foi em 14 de fevereiro, completou 2 meses da minha pesquisa. E eu levei esse resultado para o meu cardiologista e ele ficou surpreendido com os resultados. Segundo ele,
a dieta e o exercício podem baixar os triglicerídeos a níveis assim, muito baixos, mas não podem abaixar o colesterol no nível que foi conseguido com os remédios radiônicos. E o mais surpreendente, segundo ele, é que o HDL, que é o bom colesterol, normalmente ele não se consegue aumentar esse colesterol se não se tomar um remédio. E no caso aqui, o que foi tomado fisicamente foi uma água destilada. Aqui nesse período de 4 de abril a 14 de maio, eu parei, houve uma subida do colesterol. Aqui, em 17 de junho, eu encerrei a pesquisa, encerrei com 184, com certeza menor que quando havia começado, e agora o último exame que eu fiz em setembro deu 185. Quer dizer, houve um aumento aqui do colesterol total, mas houve um aumento também do HDL, que é o bom colesterol, que segundo ele é uma coisa surpreendente, ele nunca tinha visto isso, se conseguir um aumento do HDL como foi conseguido. E aqui, no fundo, a máquina mostrando, né, os remédios que foram utilizados alopáticos. Bom, aqui vocês têm o HDL. Né? O desejável é que ele fique acima de 60. O meu HDL sempre ficou abaixo de 40. Então, vocês têm aqui o índice, a reta do 40, era 33, 36, 36. Quando eu comecei a tomar os remédios radiônicos em 14 de dezembro, ele foi para 41. Depois foi para 51. Aqui nesse período, eu fiquei sem tomar, ele se manteve em 45. Voltei a tomar o remédio radiônico, ele passou de 45 para 52. Parei aqui, ele baixou um pouquinho para 48. Mas mesmo assim, muito superior ao nível de 33%. Os triglicerídeos, que segundo o meu cardiologista, poderiam ser reduzidos através da dieta e do exercício. E aí eu tinha um colesterol aqui que chegou a 354. Com o início dos remédios radiônicos, caiu para 133, foi caindo, chegou a 71. Aqui eu parei de tomar, ele subiu um pouquinho para 150, mas ainda dentro da faixa que é desejável. Abaixo de 150. Bom, eu também uso a foto aqui nas minhas pesquisas, então aqui nesse slide 1 vocês têm a fotografia do remédio alopático, o Clinfar, né, indicado para o colesterol, e o Clinfar radiônico. Então, vocês podem observar aqui que há uma diferença no halo energético do remédio alopático, do remédio radiônico, em relação ao remédio alopático, indicando que há aqui um aumento, né, desse halo energético muito positivo. Aqui embaixo, o glifage, que é para a redução do açúcar no sangue. Vocês têm aqui um halo energético, e o glifage radiônico, que é um halo energético mais uniforme, mais equilibrado. Bom, vocês vão ouvir agora a consulta que eu gravei do médico. Isso que eu estou falando, eu estou achando que só a dieta e o exercício não cairia esses vídeos. Meu triglicerídeo chegou a 300 e pouco, ele está com... Triglicerídeo cai. A glicose também cai. Muito, doutor. Cai. Porra. Mas o triglicerídeo e a glicose cai. Sim. Agora, esse aumento de colesterol HDL aqui para 51, de 36 para 51. Eu sempre tenho HDL abaixo de 40. O LDL de 126 para 92 e o colesterol de 207 para 160, surpreendente. Você o acha... HDL, então, surpreendente. Você acha que o remédio está fazendo Eu isso? acho. Em relação ao colesterol, eu acho. Não posso afirmar que você mudou a dieta, mas eu acho que sim. Eu não costumo ver isso com dieta. Nem colesterol, não. Nem fazendo essa dieta que eu te falei, não. Super rigorosa. Não vejo mesmo. Agora, a glicose do triglicerídeo, sim. A gente vê. Os pacientes com triglicerídeo bem elevado, começa a fazer uma dieta mais rigorosa, mais fazer atividade física, e você vê grandes modificações do triglicerídeo, isso você não acredita e a pessoa fez só a dieta. Mas o colesterol, surpreendente. Se o HDL pode aumentar de 36 para 51, impressionante, parabéns, muito bom. Bom, essa foi a primeira consulta depois de 2 meses do uso dos remédios radiônicos.
e o cardiologista reconhecendo que realmente uma forte evidência do uso dos remédios radiônicos na redução do colesterol. E como eu disse a vocês, ele sempre recomendando que essa pesquisa fosse estendida para um número maior de pessoas, mas aí você esbarra na indústria farmacêutica, esbarra em uma série de coisas que é difícil ultrapassar. Bom, vamos ver agora a redução do PSA. Né? O que é o antígeno protático específico? É uma proteína secretada pela próstata e liberada na circulação sanguínea. Então, no homem, a estimativa do crescimento da próstata é de 0,4 gramas por ano a partir dos 30 anos, provocando uma hiperplasia benigna da próstata. A partir de 45 anos, em 80% dos homens, poderá acontecer um caso de câncer em 6 homens, 1 em cada 6 homens. Então, vocês têm aqui uma próstata normal e uma próstata aumentada, né? Reduzindo aqui o canal da uretra. Vamos ver também um pequeno vídeo que vai mostrar muito bem isso aí. A hiperplasia prostática benigna, ou HPB, é uma condição na qual há um aumento da glândula prostática e que causa problemas urinários. A próstata, que tem o tamanho de uma avelã e pesa menos de 30 gramas, circunda a base da bexiga masculina e a uretra, o tubo que leva a urina para fora da bexiga. A próstata passa por 2 períodos principais de crescimento. No início da puberdade, ela dobra de tamanho. Daí, por volta dos 25 anos de idade, a próstata volta a crescer, mantendo esse crescimento por toda a vida do homem. Esse crescimento contínuo normalmente não causa problemas até uma idade mais avançada. Conforme a próstata aumenta, ela pressiona a uretra, interferindo no ato de urinar. Ao mesmo tempo, a parede da bexiga fica mais grossa e irritada e começa a se contrair, causando micção mais frequente. A bexiga eventualmente fica mais fraca e não se esvazia completamente, guardando a urina. Uma pressão na uretra causada por esse resíduo de urina leva aos sintomas da HPB, que incluem gojeto ou vazamento de urina, micção mais frequente, especialmente à noite, urgência contínua para urinar, dificuldades para urinar e fluxo de urina fraco ou interrompido. Como os sintomas da HPB são parecidos com aqueles do câncer e outras doenças sérias, o médico deve ser consultado para fazer um diagnóstico. Um diagnóstico precoce pode ajudar a prevenir complicações como incontinência, danos aos rins ou bexiga, infecção e cálculos renais. Além de verificar o histórico médico e do exame físico, testes diagnósticos incluem exame retal digital, o ERD, teste sanguíneo para o antígeno prostático. Bom, então eu idealizei essa prancha que eu chamei de água viva, que tem como finalidade aumentar o índice de vitalidade da água. Então, durante muitos anos, eu ingeria aqueles garrafões de água mineral de 20 litros, aí comprava 4, 5 por mês, deixava estocado e bebia aquela água. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a água do Guandu, quem conhece o Guandu, é extremamente poluída. Então, ela sofre um processo ali químico terrível para chegar aquela água transparente nas nossas torneiras. Então, eu sempre tive uma resistência em tomar essa água, mesmo filtrada. Então, sempre tomei água mineral. Até o dia que eu tive um problema de cálculo renal, aí o médico falou, pode ser da água mineral, concentração de sais minerais. Aí eu parei de tomar a água mineral e passei a tomar a água do filtro. Mas vamos ver aí para frente o que nós vamos encontrar no tratamento de água, que em São Paulo a Sabesp deve usar coisa muito semelhante. Então, isso aqui parece mentira, mas está no site da SEDAI. São utilizados 120 toneladas diariamente de sulfato de alumínio ou cloreto ferro com sulfato ferroso para tratar a água do Rio Guandu. 20 toneladas de cal virgem, 150 toneladas de cloro, 200 quilos de polietrolito e 100 toneladas de ácido fluorosílico. Então, são captados do Rio Guandu e existe uma estação de tratamento. Então,
para quem acredita em homeopatia, vocês mesmo que esses produtos se decantem no processo de tratamento da água, fica a assinatura energética desses produtos químicos. E muitos pesquisadores defendem a tese que o Alzheimer é produzido pela contaminação do alumínio. E vocês têm aqui 120 toneladas de sulfato de alumínio diariamente sendo jogado na água na estação de tratamento do Guandu. E o Dr. Vogel Ludwig, físico alemão, ele chegou à seguinte conclusão: os mais intensos e modernos tratamentos da água não a conseguem revitalizar, ela está energeticamente morta. O ideal é que nós pudéssemos consumir água de nascente, mas isso é inviável hoje em dia nas grandes cidades, né? O Dr. Masaru Emoto, ele chega à seguinte conclusão: agora estamos conscientes de que a água armazena e transmite informação, que é um princípio usado na prancha Água Viva. Bom, então aqui tem a prancha Água Viva, que emprega os princípios da radiônica, magnetoterapia, bioenergética e emissão do infravermelho longo. E a finalidade, aumentar a vitalidade da água, deixando-a similar às da nascentes e utilizar os benefícios da magnetização e irradiação do infravermelho longo. Eu vou passar para vocês aqui uma prancha, para vocês poderem manuseá-la e verem como é que ela foi produzida. Passando aí, por favor, passando aí para os outros. Por favor, o próximo slide. Bom, essa prancha, ela, como eu disse, ela utiliza os princípios da radiônica, que é a ciência que utiliza gráficos e máquinas e que amplifica a capacidade inconsciente do operador de perceber e utilizar energias sutis. Então, na prancha eu utilizei a proporção áurea, 35,5 centímetros por 22, que dá 1,618, que é a proporção áurea. Utiliza 7 âncoras que direcionam a mente. Então, nós temos aí na parte da frente o biômetro de ouvir, água dialítica, pH, infravermelho longo, tensão superficial, hidrogênio relativo, troca iônica, pastilhas magnéticas e infravermelho longo e energia das palavras. Nós vamos ver algumas dessas âncoras utilizadas aqui. E a radiônica é a interação da mente com a matéria. Bom, eu utilizo, além de 4 ímãs, eu utilizo também as pastilhas do infravermelho longo, que é uma liga desenvolvida pelo cientista japonês Dr. Toshio Komuro, composto de platina, alumínio e titânio, que emite uma radiação de 4 a 14 micros, idêntica aos dos raios do Sol na parte da manhã. São raios vitais, altamente benéficos para a saúde. O infravermelho longo na água contribui para a quebra dos clustres, que são aglomerados de moléculas de água, que dificultam o metabolismo celular. Vamos ver um pequeno vídeo também sobre as pastilhas do infravermelho. O Sol emite diversos raios, entre eles o infravermelho longo, que facilmente é absorvido pelo ser humano, animais e plantas. Estes raios são capazes de ativar as funções celulares, ativando a circulação sanguínea, eliminando as toxinas e impurezas, melhorando o metabolismo e sistema imunológico, fortalecendo os ossos, auxiliando na renovação celular, retardando o envelhecimento precoce, deixando a pele mais bonita e saudável. Através de uma alta tecnologia japonesa, pesquisadores conseguiram transformar em matéria-prima o que existe de melhor no Sol, os raios infravermelho longo, a energia que para todos os organismos vivos é essencial. O infravermelho longo KWK, uma mistura de 3 metais nobres, platina, titânio e alumínio, acrescentados a mais 32 elementos, produz uma onda com comprimento de 4 a 14 microns, idêntica aos raios infravermelho emitidos pelo Sol, que absorvidos se espalham pelo corpo através da circulação sanguínea. Próximo. Bom, eu também utilizei nessa prancha Água Viva uma foto de uma amostra de água que eu enviei para o laboratório do Dr. Masaru Emoto no Japão, e essa foto formou um cristal muito bonito, que é colocado embaixo do decágono e que tem a sua energia sutil amplificada pelo decágono. Essa água sofreu também uma emissão bioenergética. Então, o Dr. Masaru Emoto demonstrou que efeitos de determinados sons, pensamentos, palavras e grau de poluição alteram a estrutura molecular da água.
Então, as condições do laboratório, ele congela essa água a menos 25 graus por 4 horas, depois ele começa a voltar à temperatura normal, chegando a menos 3 graus, e aí ele usa um microscópio, que aumenta 200 vezes, para tirar a fotografia das amostras. Então, você tem aqui a água poluída, que não forma um cristal, forma uma figura muito feia, e aqui uma água de nascente formando um lindo cristal. Então, aqui nós temos a amostra de água tratada na prancha HNM fotografada no laboratório Dr. Masaru Emoto. Então, formou um cristal, né, água congelada até menos 5 graus, por 2 minutos são formados cristais, são fotografados no microscópio. Então, uma água poluída, ela não forma esse cristal. E a energia do decano, como eu havia falado, amplifica a energia sutil dessa foto. É um testemunho. Eu uso também palavras positivas. Achei muito interessante no dia do Dr. Masaru Emoto, a experiência que ele faz com arroz, né? Ele mostra que as palavras obrigado e idiota, a diferença da decomposição desse arroz, né? Mostrando que a energia das palavras tem uma atuação nesse arroz. Bom, eu repeti essa experiência em 2004 com arroz integral retirado da mesma panela, usando as palavras amor e ódio. Então aqui um vidrinho, botei a palavra ódio e a palavra amor. Isso depois de 45 dias já podia se ver que havia aqui uma diferença na decomposição dessas duas amostras de arroz. Após 5 anos, o que aconteceu? A palavra amor aqui transformou quase que um líquido. E o recipiente onde tinha o arroz com a palavra ódio, os grãos estavam inteiros ainda. Então, o que eu concluí é que a palavra amor propiciou, né, que bactérias, vírus, fungos pudessem atuar nesse arroz, né, fazendo a sua decomposição. E aqui foi uma coisa estéril, o arroz está inteiro, não se decompôs. Né? E essa situação se permanece até hoje. Né? Então, a palavra amor virou um líquido e a palavra ódio, aqui na fotografia, embora não esteja boa, mas os grãos ainda são inteiros. Bom, eu utilizo também 4 ímãs na prancha alga-viva, com cerca de 1000 graus cada um, alternando os polos norte e sul. O uso terapêutico de ímãs é milenar, sendo citado pelos gregos Homero e Platão. Estudos comprovaram que a magnetização da água altera suas propriedades físico-químicas, o pH, tensão superficial, condutividade elétrica, etc. Um campo magnético afeta profundamente o sangue. O sangue tem 90% a 95% de água, pois os glóbulos vermelhos contêm, em média, 4 átomos de ferro. Os benefícios da ingestão da água magnetizada: fortalecimento do sistema imunológico, redução dos distúrbios do sistema digestivo, nervoso, circulatório e urinário, desobstrução de artérias, redução do colesterol e dissolução de cálculos renais e biliares. Bom, durante 6 meses, eu e mais 4 pessoas, né, começamos a verificar os resultados, a fazer medições em cima da água que foi tratada na prancha alga-viva. Então, fizemos mais de 1000 medições radiestésicas, fizemos centenas de fotos Kirlian, e eu fiz vários exames de sangue para ver o que estava acontecendo. E descobri que o meu PSA estava reduzindo. Com a idade, o que acontece? O PSA ele vai aumentando. Existe uma tabela que mostra, com o envelhecimento, um aumento do índice do PSA. Bom, levei esses resultados para o meu urologista. Meu pai teve câncer de próstata, já falecido. Então, há mais de 10 anos que eu controlo o meu PSA. De 6 em 6 meses eu faço o exame de sangue, faço o exame de toque e levo para o meu urologista. Quando eu levei esses exames, após o início do uso da água magnetizada, houve uma queda. Ele achou surpreendente e falou assim: Celso, em 30 anos de consultório, é a primeira vez que eu vejo isso. Mais para frente eu vou mostrar um gráfico que apresenta, então, essa redução do PSA. Bom, essa é a ficha que nós usamos durante 6 meses. Eu e mais 4 pesquisadores. Realizamos mais de medições radiestésicas na água, antes e depois de tratada na prancha água-viva, sendo constatado um aumento médio de 33% no índice de vitalidade da água através do biômetro de Bovie. Então, eu e mais 4 pessoas medimos essa água antes de colocar na prancha, deixamos essa água em repouso à noite
e no dia seguinte fazíamos uma nova medição, e sempre na lua cheia e na lua nova, para termos os dias certos para fazer essas medições. E constatamos, em média, que houve um aumento de 33% no índice de vitalidade da água. E um aumento ainda maior quando essa água sofreu, após as 12 horas que ela estava em repouso, uma emissão bioenergética, que nós vamos ver também mais para frente. E existe um estudo que está na internet, do engenheiro Messias Canuto, muito interessante, sobre a imposição das mãos na água. Ele chegou a conclusões assim muito interessantes. Então, a tensão superficial é o nome dado à força da coesão entre as moléculas de líquido na superfície medida em dinas por centímetro. A água a 20 graus apresenta uma tensão superficial de 72 dinas e este valor é inversamente proporcional à temperatura do líquido. Então, à medida que nós aumentamos a temperatura da água, a tensão superficial cai. No organismo, a tensão superficial de 45 dinas favorece a mobilidade iônica na membrana celular, especialmente dos íons de sódio e potássio, e facilita a liberação de toxinas. Então, é muito recomendado, por exemplo, lá no Japão se usa muito se tomar um chazinho quente, né, depois das refeições. Então, isso facilita o metabolismo celular, porque aquele chá está aquecido, né, e essa água aquecida facilita, então, essas trocas iônicas a nível celular. E o engenheiro Messias Canuto chegou às seguintes conclusões. As alterações da tensão superficial submetida à emissão bioenergética, que no caso seria a imposição das mãos, não depende das variações de temperatura da água. Um ímã com 400 graus imerso durante 23 horas reduziu a tensão superficial em 13 dinas, enquanto um bioemissor em apenas 3 minutos induziu a redução de 17 dinas. Então, a emissão bioenergética sobre a água tem um efeito muito maior do que a própria imersão de ímãs, né, numa condição normal. E, finalmente, o homem emite pelas mãos um tipo de bioenergia capaz de alterar a tensão superficial da água, cuja variação pode ser medida quantitativamente. Bom, então vocês têm aqui os gráficos, né, aqui embaixo os 5 pesquisadores, aqui de 0 a 55 em percentual, a média das medições do aumento do índice de vitalidade da água utilizando o biômetro de Bovie. Então, aqui no caso sou eu, o número 1 sou eu. Após 12 horas, houve um aumento de 44,84% no índice de vitalidade da água, e após uma emissão de bioenergética em posição das mãos, esse índice de vitalidade passou para 49%. Então, você tem aqui em azul os resultados dos 5 pesquisadores, utilizando a prancha, e aqui em vermelho a imposição das mãos desses 5 pesquisadores, mostrando também um incremento no índice de vitalidade da água. Bom, eu também utilizei a fotoquímica aqui, vocês têm então aqui uma fotoquímica da água da torneira, da SEDAI, aqui o campo bioenergético da água, e aqui o halo energético do uso da prancha completamente diferente dessa fotografia inicial aqui. Então, é um halo energético expandido, mais uniforme e mais forte. Bom, eu comecei a utilizar também água de santuários e descobri uma coisa muito interessante. Aqui, as pessoas têm uma ideia de que isso aqui seja um anjo. Então, foi no santuário de Fátima, em Portugal, que apareceu essa mancha aqui. E aí comecei a tirar fotoquímias de outros santuários e se repetiu em Aparecida, uma coisa muito semelhante aqui. Okay? Então, aqui antes da prancha e depois da prancha. Então, o halo energético antes, né, e o depois, mostrando aqui um halo energético mais forte e mais denso. Bom, aqui vocês têm, então, os meus resultados do meu IPCA. Eu tenho esse controle desde 99. Começou com 1,25, 1,75, foi subindo, chegou a 2,74, né? E aqui em setembro de 2006, foi quando eu tive o problema renal. Aí a minha amiga lá do Rio falou assim, passa a beber uma água magnetizada, em vez de beber essa água mineral, para ver o que vai acontecer. Então comecei a tomar água magnetizada, já houve uma queda no PSA. Em fevereiro de 2008 eu comecei a utilizar a prancha. E aí houve uma redução bem significativa desse PSA. Né?
Aqui, nesse período, eu parei de usar para ver o que é que acontecia, então houve uma subida. Aqui, quando chegou a 1,65, quando se faz o exame de sangue, o laboratório recomenda, 72 horas antes do exame de sangue, não se deve ter relações sexuais, não se deve andar de bicicleta, fazer equitação, etc., porque estimula a próstata. E na véspera, eu vou andar de bicicleta para ver o que vai acontecer, e houve aqui uma subida do PSA. Né? E aí depois, então, os exames mostraram essa redução, chegando agora aqui, o último exame eu fiz em julho, né? Chegou a 1,29, muito próximo de 1,25, de 11 anos atrás. Então, esse resultado é que o neurologista achou surpreendente, porque o normal é esse PSA subir. Vocês têm aqui uma tabela do Laboratório Sérgio Franco, no Rio, que mostra de 40 a 49 até 2,50, de 50 a 59 até 3,50, de 60 a 69 de 4,50 a 70, e de 70 a 79 até 6,5. Seriam valores considerados normais. Né? Então, eu estou com um índice PSA praticamente igual a de 11 anos atrás, contrariando aí toda os gráficos, né, e as tabelas dos laboratórios. Bom, conclusão. Houve um aumento do índice de vitalidade da água, 33%, né, e 41% após a emissão bioenergética. E a redução do PSA. Com a idade, o PSA tende a aumentar. Mas, neste caso, o PSA está no mesmo nível de 11 anos atrás, evidenciando que a ingestão da água que sofreu o tratamento radiônico e termomagnético na prancha alga-viva está contribuindo para a redução deste PSA. Bom, essa pesquisa sobre a água está no site aguavitalizada.com.br, está toda a pesquisa completa lá. Aqui foi apenas um resumo, né? E aqui tem o meu site para contato. Qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Alguma questão, alguma pergunta? Então, a água destilada, aí no caso, não seria melhor do que essa água tratada pela Sabesp? Não, porque a água destilada ela não tem sais minerais que são necessários ao organismo. A água destilada que eu usei para produzir os ramários radiônicos, comprei na farmácia, de 500 ml. Então, não se deve, por exemplo, beber água da chuva, porque não tem sais minerais. Ela pode até saciar a sede, mas não é o ideal se tomar água destilada diariamente. Qual o valor quantitativo que ela... O valor quantitativo que a placa radiônica trata? Bom, eu não entendi muito bem a quantitativa em relação a quê? Ah, sim, não, eu coloco normalmente, eu bebo essa água diariamente, o que eu faço? É recomendado que você beba 2 litros de água diariamente. Então, eu pego um vidro de cerca de 2 litros, coloco à noite ali em cima da prancha, e deixo a noite toda, no dia seguinte eu bebo aquela água. Aí, à noite, repito o procedimento de novo. Estou fazendo esse exame, evidentemente, e eu sou mais complicado do que possa parecer. Mas o meu caso... Hein? Desculpe. Tá me ouvindo agora? Desculpe. Então, o meu é 4 quebrados. E eu faço também um exame de PSA total. E o livre. Total e livre. Quando o livre estiver alcançando praticamente o número 4 e pouco, significa que está havendo uma redução. Mas aí eu estive vendo aqui que o seu caso, particularmente pelo gráfico, eu vou pelo seu. E eu acho que eu vou conseguir, porque eu tomo um remédio muito caro, eu já estou com 69 anos, o ano que vem faço 70, e está na época mesmo, muito tranquilamente, de ter esse pequeno detalhe. Só que eu não tenho ainda nenhuma gravidade, ainda está controlado. Então eu achei muito interessante essa prancha. E eu gostaria de saber depois, particularmente, se isso tem um custo, onde eu busco, porque eu sou sócio do Marcos, não sei se conhece o Marcos Alves, numa atividade particular
aqui em São Paulo e estou muito interessado nisso. Além de tudo, eu tenho prótese de válvula e tenho marca-passo. O que eu apresentei dos resultados do PCA é o PCA total. Esse PCA total ele não é conclusivo, nem o exame de toque é conclusivo, mas ele é um indicador. Então, se você tiver com um PCA muito alto, é bom pesquisar com mais cuidado. Verificar. Superar isso através de remédios alopáticos. Agora, com essa ideia, para mim foi um achado. O que eu tentei fazer no Hospital Naval Marcelo Dias era levar essa prancha para a clínica de urologia e aí botar as pessoas que estavam com câncer, com PSA muito alto, para beber essa água e ver o resultado, mas foi bloqueado, infelizmente. Eu tenho algumas pranchas que eu trouxe do Rio aqui, quem quiser pode adquirir diretamente comigo, o preço é R$200, então está à disposição aqui algumas pranchas para quem quiser, ok? Obrigado, hein? Oi? Não, é muito simples o uso, é só colocar um vidro de 2 litros d'água em cima do decágono e deixar à noite ali e bebe essa água no dia seguinte. E no verso você tem lá os cuidados que tem que ter, porque quando tem ímã, por exemplo, não se colocar o celular em cima do decágono, pode ter algum problema no celular. Então, o verso da prancha tem todas as recomendações e orientações de como usar a prancha. Sim, tem muito cuidado com ímã, com computador, com equipamentos eletrônicos. Então, é R$200. Eu trouxe algumas aqui do Rio para quem deseja. A minha pergunta é... Professor, a minha pergunta é se todas as suas experiências foram direcionadas apenas à água ou outros materiais, né? Se foi usado outros tipos de materiais, como cristal ou alguma coisa, né? Bom, na verdade, eu estou com 2 tipos de prancha aqui, essa que está correndo aí, e uma outra que tem no centro o nome místico de Jesus. Então, eu estou já avançando nas minhas pesquisas, né? Tenho feito muita pesquisa com água, mas também, como mostrei aqui na parte inicial, com remédios radiônicos, né? Utilizando aí quase que o princípio da homeopatia para fabricar remédios radiônicos e, como eu disse, com grandes 2 vantagens, sem efeitos colaterais e o custo muito baixo. Na verdade, são 3 perguntas. A primeira, o remédio alopático, por quanto tempo você o utilizou? Exemplo, foi efetuado esse remédio com apenas um comprimido do remédio convencional, foi feito, digamos, 200 ml de remédio alopático, ele foi utilizado até o final do frasquinho? Eu só usei o remédio alopático para poder produzir o remédio radiônico. Então, eu peguei uma cápsula, um comprimido, dissolvi esse comprimido em cerca de 150 ml de água, entendeu? Dissolvido para poder fazer a transferência para a água destilada. Então, eu só comprei o remédio alopático uma vez, só usei um comprimido, repeti algumas vezes, usando outros comprimidos. Como mostrei ali, o pêndulo mostrou a necessidade de se refazer esses remédios aí depois de 30, 40 dias mais ou menos. A segunda pergunta, a água utilizada sobre a prancha, ela é água de torneira ou mineral? Eu tenho utilizado já, com essa experiência que eu contei, que eu tive um problema de cálculo renal, é a água filtrada, água potável filtrada. A última pergunta. Essa água pode ser mineral também. Pode ser mineral, desde que seja uma água potável, né? Existe já algum estudo, ou no seu próprio estudo, de que essa prancha ela possa retirar essa memória genética que ficou na água dos elementos utilizados para tratá-la? Digamos como o sulfato de alumínio. Pode ser retirado para a gente ficar com uma água pura? Olha,
Quando eu usei o remédio radiônico, eu tive a preocupação de não usar essa água que você está falando aí. Então eu comprei uma água destilada, que vem de farmácia, comprei 500 ml, para evitar toda essa contaminação que eu mostrei que acontece aqui no tratamento da água. Mas será que nós conseguimos tirar essa memória da água? É uma experiência a ser feita. Acho que pode estar aberto aí, é um campo... Tá certo. É o seguinte, aqueles 2 litros, se já foi feita uma experiência, se os 2 litros tratados, colocados em cima da prancha, se ela dissolvida numa outra, se a outra também já fica, vamos dizer, purificada, entendeu? Não, eu não fiz essa experiência, como eu disse, é um leque que se abre assim enorme, que muitas coisas podem ser feitas, né? Você pode se utilizar de dissolver essa água, tratar ela na prancha numa outra água, né? E de repente se ter os mesmos benefícios. Não, foi uma possibilidade que os médicos levantaram. Em vista dessa possibilidade, eu eliminei. É o que eu fiz durante anos. Durante anos eu só bebi água mineral, para evitar exatamente beber essa água, né? Pode ser, com certeza, mas foi uma cirurgia de 8 horas que eu falei assim, das vias das dúvidas, vamos eliminar uma possibilidade. Com certeza. Certo. Ou você usa essa água aí cheia que é uma água morna. Então a gente tem a opção de usar água mineral. Claro, com certeza, é uma opção. Eu acho que, bom, não sei se eu falo tão alto assim. Eu gostaria de saber a respeito da imposição de mãos naquele estudo que o senhor fez. Porque o senhor coloca assim, tantos % com a sua mesa radiônica e 40 e poucos % adicionando o fato de você fazer a imposição de mãos, ou o senhor fez um estudo em separado? O senhor fez a prancha e viu que aumentava em 30% e fez separadamente a imposição de mãos e aumentava 41%. Eu gostaria de saber sobre isso. Bom, eu sou terapeuta holístico, também faço atendimento, e o que eu tenho observado, quando você usa várias técnicas, você tem uma resposta melhor do cliente. Então, foi um incremento que eu utilizei na minha pesquisa. Além de usar a prancha, eu falei assim, vamos tentar ver o que acontece se eu faço uma imposição das mãos sobre a... Somei ao resultado que eu tinha encontrado, mais 3 minutos de imposição. E as 5 pessoas que fizeram a imposição das mãos chegaram às mesmas conclusões, que havia um aumento do índice de vitalidade da água medido pelo biômetro. Sim, eu acho que é válido, você mesmo não usando a prancha, fazer uma imposição de água. A água é o gravador universal. Se você olhar para a água com amor, um bom sentimento, com certeza já há uma transformação naquela água. Professor, 2 perguntas. Primeiro, uma dedução seria que é possível também, por exemplo, envenenar uma pessoa somente com água. E a segunda, se, vamos supor, numa hipótese, você tivesse uma suspeita, que técnica que você poderia utilizar para reverter isso? O universo tem algumas leis, né? O que você faz de mal, você recebe de volta. Faz de bem, recebe de volta. Então, você com certeza, se fizer uma outra, vai receber aquilo em dobro. Então, eu acho que não é por aí. Okay. Sérgio, quer falar alguma coisa aí? Professor, eu só queria contemplar o que a nossa irmã falou da água, né? A água, por ser um veículo de informação, como o senhor mesmo falou aí, é importante. A gente tem algumas águas minerais que, apesar de serem minerais, são muito ácidas. Tem água que a gente está tomando aí que é quase igual a um refrigerante.
Então, cuidado com as marcas, procurem ver o pH, gente. O pH é importantíssimo. O sangue tem um pH alcalino. E a gente está tomando muita coisa ácida. Procurem ver o pH da água. Mesmo na água mineral. Água de torneira, nem pensar. Vem com hormônio, metal pesado, isso não se tira da água. É física. Claro, a informação é importante. Muda qualquer coisa no corpo. Mas cuidado com o pH da água. Mesmo nas águas minerais famosas, às vezes tem pH que nem Coca-Cola. É mais fácil tomar Coca-Cola, né? Pelo menos você sabe que está tomando, né, do que algumas águas minerais aí. Obrigado. Nós temos mais 5 minutos aí. Alguma pergunta ainda? Alguma questão a ser colocada? Faz favor. O que eu estou querendo saber é que se a destilada, se eu passar no liquidificador, ela se torna oxigenada. Me parece que sim. Não, é verdade. Com certeza ela vai receber uma carga de oxigênio, mas não de sais minerais, que vai ficar ainda uma água ainda. Sim, mas sem os sais minerais ainda não é o ideal para o consumo humano. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo congresso.